Olá galera, esse é o canal de Boas com Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver simplesmente a questão que eu considerei a mais trabalhosa na prova da AFA 2018. Essa aqui é uma questão que eu estou atendendo a pedidos, ela foi enviada para mim por e-mail por um dos inscritos aqui do canal, que sempre se comunica comigo e que inclusive já me mandou outras questões que eu já trouxe aqui para o canal. E mais uma vez eu faço essa ressalva. Fiquem à vontade para me mandarem questões que vocês tenham ficado com alguma dificuldade, que eu sabendo resolver, sendo matemática ou física, eu trago aqui para o canal com certeza. Antes de começar, peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Pois é, gente, essa questão que eu já digo logo, que ela foi anulada, né? Já digo isso de antemão, essa aqui foi uma questão que ela foi anulada porque ela tem dois itens corretos. Mas apesar dela ter sido anulada, ela é uma questão muito boa, porque assim vocês vão ver, gente, a resolução dela é simplesmente uma aula de dois assuntos, que é campo elétrico e potencial elétrico, né? E ainda mais vetores, né? A gente trabalha muito bem com os vetores, então é uma questão completaça, assim, que traz muito conceito e um aprofundamento nessas matérias. Eu tenho certeza que vocês vão curtir a resolução dela. Ela diz assim: você tem três cargas elétricas pontuais, Q1, Q2 e Q3, estão fixas de tal forma que o segmento de reta que unem cada par de cargas formam um triângulo equilátero com o plano na vertical, conforme ilustra a figura. Aí que essa figura que vem na questão, eu coloquei esse traço aqui, porque eu vou precisar dele. Esse traço aqui que está de azul, ele não vem na questão, foi eu que pus, porque vai ser necessário na hora de resolver. Ele diz, M é o ponto médio do segmento que une Q2 e Q3, a carga Q2 é positiva, é importantíssimo grifar isso daqui, né, porque ele diz que a carga Q2 é positiva, isso aqui já é um pressuposto dessa questão, e que ela vale Qzão, né? Isso aqui é muito importante para essa questão, com certeza. Enquanto Q1 e Q3 são desconhecidas, né? Ou seja, não sabemos os sinais delas. Então, quando a gente não sabe os sinais, a gente costuma trabalhar com o módulo na hora de fazer as contas. Né? Verifica-se que o vetor campo elétrico é no ponto M, gerado por essas três cargas, forma com o lado que une Q2 e Q3 um ângulo θ de 19 graus, está apontado para baixo, como mostra aqui nessa figura. Sabendo-se ainda que a força elétrica de interação entre as cargas Q1 e Q2 é menor do que a força elétrica entre Q2 e Q3, é correto afirmar que... Aí pronto, aqui gente já tem uma informação super importante. Ó. É que ele está dizendo, eu vou até anotar bem aqui no cantinho. Ó. Ele está dizendo que a força de interação entre 1 e 3, né, é o que ele está dizendo, a força de interação entre as cargas Q1 e Q2 é menor do que a carga entre Q1 e Q3. É isso que ele está dizendo aqui. Entre Q2 e Q3. Então, a força de Q2 e Q3. A gente olhando aqui para essa figura, a força de interação entre 1 e 2 é menor do que entre 2 e 3. Né? Sabe que a força de elétrica interação entre Q1 e Q2 é menor do que a força entre Q2 e Q3. Então, para que a gente tenha isso, né, a gente tem aqui a força entre 1 e 2 e entre 2 e 3, com certeza, para que isso aconteça quando a gente joga na fórmula do lei de Coulomb, né, isso aqui só vai ser possível se a gente tiver o Q1, né, o módulo do Q1 menor do que o módulo do Q3, porque os outros vão ser cortados, né? Que na hora que você joga na fórmula, né, você vai ter K, Q1 e Q2. E aí no outro você vai ter K, Q2 e Q3, né? Então aqui só para mostrar mesmo, assim, mas esse cálculo aqui ele não é tão assim, importante para essa questão. O mais importante é os sinais mesmo. Aí você vê que Q1 de fato é menor do que Q3, para que você tenha isso. Então isso aqui é uma premissa, isso vai ser uma premissa na hora de resolver essa questão. O módulo do Q1 ele é menor do que o módulo do Q3. Certo? Tudo que eu estou falando aqui é importante para essa questão, viu, gente? Aí ele dá aqui o seno de 19 e o cosseno de 19. E aí ele quer que você analise esses itens aqui, né? E aí essa é uma questão de que ela é super trabalhosa, porque tem tanta coisa para fazer nela, vocês não têm noção. Eu vou explicar bem no passo a passo, para que vocês entendam bem direitinho. Então aqui eu já coloquei um desenho onde eu vou pôr essas cargas, né? E a gente vai analisar duas possibilidades. Nessa questão existem duas possibilidades para a gente trabalhar. E a gente vai analisar uma por uma. Eu já coloquei aqui o desenho para poder ficar bem legalzinho essa parte dos vetores, né? Aqui a gente tem o Q2, que ela é positiva, né? Que eu já vou colocar na outra também o Q2, que é positivo.
E aí a gente tem também o Q1 e o Q3. Né? Aqui a gente tem Q1, aqui a gente tem Q3, aqui a gente tem Q1 e aqui a gente tem Q3, que não sabemos a princípio qual é o sinal. E aí a gente tem que analisar duas possibilidades aqui, gente. Eu vou colocar aqui as possibilidades, aqui a primeira, vou colocar só assim primeira, e aqui vai ser a segunda, que são as duas possibilidades, né? E aí o que ele está dizendo? Ele está falando que o campo resultante aqui no ponto M, que é o ponto médio, vai escrever aqui o ponto M como ponto médio, ela tem o ângulo 19 graus para baixo, né? E aí a gente tem que analisar isso. Para que isso aconteça, gente, uma coisa que é fundamental é que o campo elétrico aqui no 1, ele tem que ser atrativo, né? Aí eu vou pôr aqui uma seta, né, um vetor representando o campo 1. Né? O campo 1 obrigatoriamente tem que ser para baixo, porque para poder a resultante acontecer aqui para baixo, obrigatoriamente tem que ser para baixo. Então aqui a gente já vai saber que o sinal vai ser negativo. Né? O sinal vai ser negativo. Aí a gente tem que analisar 2 e 3. Né? Como é que vai ficar aqui a análise do 2 e do 3? A gente sabe que o 2, ele sendo positivo, ele vai gerar uma setinha para baixo. Né? Ele vai gerar uma setinha para baixo. Aí a gente já põe aqui o E2. E aí o E3. O E3 ele pode ser também para baixo. Eu vou colocar ele aqui do lado, ele pode ter também o E3 para baixo. A gente não sabe a princípio, aí sendo assim, a gente vai supor, isso aqui é só uma suposição, que o Q3 ele vai ser negativo. Essa é a primeira possibilidade. Aí como é que é a segunda possibilidade? É ter aqui no ponto M, o E1, ele vai ser tipo ainda um pouco maior do que na outra situação. Um campo bem grandão assim, puxando para dentro, né? E tem que ser para dentro, gente, porque se esse campo for para fora, a resultante seria para fora. Mas ele diz que a resultante é para dentro. Então aqui a gente já vê que o Q1 ele vai ser negativo. E aí uma das conclusões dessa questão interessantíssima é essa, que o Q1 obrigatoriamente tem que ser negativo. E aí que a gente sabe que o Q2 sendo positivo, ele vai gerar um campo elétrico para cá, é 2. E aqui a gente pode considerar que o Q3 seja positivo, e ele vai gerar um campo aqui para cima, né? Um campo meio que menorzinho aqui para cima, de forma que quando você faz a resultante, ela seja para baixo, formando 19 graus. E aí aqui, nessa segunda possibilidade, a gente vai ter o Q3 sendo uma carga positiva. Aí a gente vai analisar, certo? Vai ser a primeira possibilidade vai ser a segunda, né? É aí que vão entrar as contas dessa questão. Essa questão tem umas continhas meio grandinhas para fazer. Eu vou passar aqui levar para a página seguinte, porque eu vou ter que fazer várias contas. Eu vou fazer tudo na página seguinte, viu, galera? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o ângulo ali em cima. Ele fala do seno e do cosseno do ângulo, né? É por isso que a gente precisa das componentes. Eu vou pegar aqui as componentes x e y. Aqui, ele pegando aqui essas componentes do campo resultante, as componentes do campo resultante vão ser essas aqui, ó, que eu vou chamar de x e de y. Esse daqui é o x e essa daqui vai ser o y. E aí a gente vai pegar o tangente de θ, porque se a gente pegar aqui o tangente de θ você vê que vai ser quem? Vai ser y sobre x. Mas quem é o tangente? É o seno sobre cosseno, gente. É seno de θ sobre cosseno de θ, que é de 19 graus. A gente pode até trocar o θ por 19 graus aqui, ó. Seno de 19 sobre cosseno de 19. E aí isso aqui já é dado da questão. O seno vale 0,3, o cosseno vale 0,9, de forma que fica 1 sobre 3. Ou seja, em outras palavras, quando a gente faz ali o produto cruzado, a gente conta que o x é igual a 3 y. Isso aqui é fundamental para a gente poder resolver essa questão. O x ele é igual a 3 y. Aí como é que a gente faz essas resultantes, né? Sabendo que isso aqui, e vou até botar um asterisco aqui, porque essa equação a gente vai recorrer a ela o tempo todo dessa questão. O x ele é o triplo do y. E a gente tem que analisar essas resultantes aqui para que dê esse ângulo de 19 graus. Aí vamos lá, vamos analisar o primeiro caso. Aqui no primeiro caso, a gente tem que ter, né, o E2 mais o E3, ele fala lá que eu vou até repetir aqui no cantinho, gente. Ele está dizendo que o EY, o EX, né? O EX é igual a 3 EY. Ou seja, o EY é esse aqui que está na direção perpendicular ao lado, né?
Então, para que aconteça isso aqui no primeiro caso, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer E2 mais E3, ele vai ter que ser igual ao 3 E1. É isso que acontece ali, quando a gente pega aquela resultante, a gente vai ter isso. Aí como é que são esses campos? A gente tem que usar a formulazinha básica que a gente conhece, né? Ele vai ser K vezes o módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Aí essa distância vai ser quem? É o lado sobre 2. Né? Você vê aqui pela figura que tanto o 2 quanto o 3, eles pegam a metade do lado, ou seja, L sobre 2. E uma coisa interessante, né? Vou até anotar aqui também, que o H, quando se trata de um triângulo equilátero, ele é L raiz de 3 sobre 2. A gente nunca pode esquecer disso, né? Que é da geometria basicona, né? E aí a gente vai ver isso, ó. Quando a gente faz essa substituição, ele vai ficar K, Q2, L sobre 2 ao quadrado. Aqui no E3 vai ser K módulo de Q3 dividido por L sobre 2 ao quadrado é igual a 3 vezes o E1, que vai ser o módulo do Q1, vai ser o K, né? Não pode esquecer do K. 3K módulo de Q1 sobre a distância, que é a altura ali, que é o L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Aí aqui a gente pode cortar quase tudo, gente. Aqui a gente consegue cortar praticamente tudo. O K, um K com K vai embora. Esse L sobre 2 aqui, né, ao quadrado, vai embora com esse L sobre 2 ao quadrado e vai embora com esse L sobre 2. E ali a gente ainda vai ter o 3, ele vai se cortar com o quadrado, esse raiz de 3 ao quadrado que fica 3 também. E aí isso aqui vai ficar simplesmente o módulo de Q2 mais o módulo de Q3, ele vai ser igual a 3 vezes o módulo de Q1. Só que o módulo de Q2, a questão falou que já era o próprio Q, gente. O próprio Q que é positivo. Ó. Fica Q mais sim, ali não era o 3, ali era só o 1, né? Eu já estava fazendo como. Já estava esquecendo que tem que cortar aquele 3 com aquele 3. Aqui é só o Q1 mesmo. Aí que a gente vai saber que o Q2 é o Q, né? Vai ser simplesmente o módulo de Q1 menos o módulo de Q3. Aí isso aqui, gente, é um negócio tão interessante dessa questão que não é tão simples assim, você tem que analisar com muito cuidado. Então, essa questão, ela fala que o Q1, eu coloquei lá no começo, era uma das premissas, ó, que o módulo de Q1 ele é menor do que o módulo de Q3, isso aqui é uma premissa dessa questão. Então, se eu fizer aqui o módulo de Q1 menos o módulo de Q3, o que isso aqui vai resultar? Isso aqui vai resultar em uma coisa que seja menor do que zero. Mas o Q não é maior do que zero? A gente sabe que o Q é positivo, gente. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui é uma coisa que não pode acontecer. Aí talvez você esteja se questionando, mas como assim, professor? O que você está fazendo? Esse negócio está mostrando um absurdo? Sim, gente, isso pode acontecer. Não são duas possibilidades. É porque essa primeira possibilidade ela não pode. A gente acabou de concluir que essa primeira possibilidade ela não pode acontecer. Porque senão ela não consegue formar esse ângulo de 19 graus para baixo. Então a gente já descarta essa primeira possibilidade. Aí com isso a gente já vai saber que a carga 3 ela vai ser uma carga positiva. Bacana isso, né? Aí agora a gente tem que analisar, gente, essa mesma coisa desse vetor resultante aqui, né, com Ex igual a 3 y, a gente tem que analisar para o segundo caso agora. Aí eu vou fazer as continhas aqui embaixo. Aí a gente só tem que ter esse cuidado com a soma vetorial aqui, né? Porque se trata de uma soma vetorial. Como é que fica a soma vetorial desse outro? O E2, ele é maior do que o E1. E aqui, né, aqui a gente tem o E2, E3. Não, aqui eu não escrevi correto. Ali eu tinha botado E3, mas aqui era o E1, mas aqui é o E3, viu, gente? O que vem lá de cima é o 3 e esse aqui é o E1. Pronto, agora tá bem okzinho. Aí a gente vai fazer E2 menos E3 é igual a 3 E1, nesse segundo caso, né? Quando a gente analisa esse segundo caso, pegando aqui essa resultante, né? A gente vai ter praticamente só uma mudança de sinal, ó. Nesse caso aqui, no segundo caso, né? Quando a gente pega o segundo caso, ele vai ficar E2 menos E3, né? O E2 menos E3 igual a 3 E1. É isso que a gente vai ter. Aí a gente vai fazer de novo esse cálculo, né? A gente vai substituir o E2, é K, é parecido com o primeiro, viu, gente? Aqui eu já vou até fazer um pouco mais rápido, né? O E2 eu já vou até fazer direto, já vou colocar o Qzão aqui, porque é a carga que está relacionada com ele, ó. Aí vai ser L sobre 2 ao quadrado
porque ele está na metade do lado, né? Menos K, que é o módulo de Q3, dividido por L sobre 2, porque ele também pega a metade do lado do, do triângulo equilátero, né? É igual a 3 vezes K vezes o módulo de Q1 dividido por L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Porque isso aqui ele pega a altura, né? Só voltando aqui na figura. A gente vê que o E1, ele pega aqui a altura do triângulo equilátero. Por isso que é L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Aí aqui, gente, é praticamente a mesma conta do outro. K vai embora com K, que vai embora com K. Esse L sobre 2 ao quadrado, corta com L sobre 2 ao quadrado, corta com esse L sobre 2 aqui. E esse 3, raiz de 3 ao quadrado, 3, corta com 3. Né? E aí vai ficar basicamente só isso. Ó. Ele vai ficar aqui menos o módulo do Q3 é igual a Q1, módulo de Q1, porque aquele 3 também corta, né? Aí com isso, a gente vai encontrar que esse Qzão, ele é o módulo de Q1 somado com o módulo de Q3. Aí isso daqui, gente, a gente vê que vai ficar positivo, né? De fato, isso daqui é maior do que zero. Então, e o Q, ele sendo maior do que zero, isso aqui é uma possibilidade, isso aqui está correto. Essa segunda configuração é a configuração correta para essa questão. Então, assim, quais são as nossas conclusões? Né? Logo, a gente vai ter Qzão positivo, que é o Q2. A gente vai ter o Q1, que é negativo. A gente já viu isso desde o comecinho da questão, né? E o Q3, ele vai ser positivo. Essas são as principais conclusões que a gente tira, né? Aí o que a gente faz agora? A gente vai analisar os itens, né? Então, quando a gente analisa aqui os itens, ele está dizendo aqui, ó, o potencial elétrico gerado por essas três cargas no ponto M vai ser nulo? Não, de jeito nenhum. Não tem como ser nulo, porque você tem uma positiva, né? Você tem duas positivas e uma negativa, e as distâncias são diferentes, as cargas são diferentes. Não tem como, gente. O item A com certeza está falso, né? E aí essa questão, gente, eu já vou meio que antecipar. O item B está correto, o item B está correto e o item D está correto. É por isso que essa questão ela foi anulada, né? A letra C ele diz aqui, ó, o trabalho é realizado pela força aplicada por um agente externo para levar uma carga de prova positiva do ponto M até o infinito, com velocidade constante, ele é motor? Não, ele não é, gente. Isso daqui nem precisa levar muito aprofundar isso aqui, porque não é. De fato, não, isso não acontece aqui, né? Isso nem precisa a gente se preocupar muito com isso, não. Vamos analisar direitinho o item B e o item D dessa questão, tá? Então vamos lá, vamos para o item D, gente. Como é que a gente consegue comprovar que o item B está correto? Ó? Quando a gente pega aqui o item B, o que ele está dizendo aqui no item B? O potencial elétrico gerado por essas três cargas no ponto M vai ser positivo? A gente precisa calcular, gente, o potencial elétrico, a gente sabe que ele é uma soma algébrica, né? A gente vai somar o V1 com o V2 com o V3. Ele é simplesmente uma soma de números, é só somar números. O que é negativo continua negativo e tudo mais. E aí a gente vai fazer. Esse V no ponto M, vai chamar de VM, esse V no ponto M, ele vai ser K vezes Q sobre D, né? K vezes Q1 sobre a distância 1, que é L, raiz de 3 sobre 2. A segunda vai ser K, Q2 sobre L sobre 2, dividido por L sobre 2, mais K, Q3, dividido por L sobre 2. Essas são as distâncias, né? Só que aqui a gente pode colocar, gente, o K, o L e o 2 em evidência. Esse 2 vai passar para cima, quando a gente bota em evidência, fica 2K sobre L. Isso aqui a gente pode colocar em evidência 2K sobre L. Quando a gente põe 2K sobre L em evidência, como é que vai ficar aqui? Vai ficar Q1 sobre raiz de 3, no primeiro termo, mais o Q2, mais o Q3. Aí aqui a gente tem que analisar essa parte dos sinais. Olha como é simples isso aqui, gente. A gente vê que o Q2, ele é o próprio Qzão. Ó. Eu vou inclusive substituir esse Q2 pelo Qzão. Eu vou substituir o Q2 pelo Qzão, que a gente sabe que é positivo. Ó. Esse aqui a gente já sabe desde sempre que ele é positivo. Esse Q3, a gente sabe que ele é positivo. E esse Q1, a gente sabe que ele é negativo, né? Só que ele é negativo, gente. E olha só o que a gente viu lá no começo, gente. A premissa inicial. A premissa inicial dessa questão, a gente dizia que o módulo do Q1 é menor do que o módulo do Q3. Então, esse aqui a gente vai analisar de forma bem interessante. O Q1, ele sendo um módulo menor do que Q3, ele ainda vai ser dividido por
por 3, esse aqui a gente vê que ele é muito pequeno, né? Esse valor aqui ele vai ser negativo, mas ele é muito pequeno, né? Eu vou colocar aqui como sendo muito pequeno. Então, o que que vai acontecer? A gente tem certeza absoluta de que isso aqui vai ser positivo. Ele vai ser maior do que zero. Então, isso é a justificativa para o item B está correto. Ou seja, o item B, sem sombra de dúvidas, é um dos itens corretos dessa questão. Só resta agora a gente analisar o item D para provar que o item D, no caso, ele também está verdadeiro. O item dele está dizendo, gente, a soma algébrica, né? Quando a gente fala soma algébrica, inclusive vai considerar os sinais negativos, né? A soma algébrica entre Q1 e Q2 é menor do que Q. Lembrando que esse Q é o próprio Q2, gente. Então, isso aqui é uma análise muito simplificada de fazer. Ele está dizendo isso, que a soma do Q1 mais o Q2, ele é menor do que o Q2. Vamos lá, vamos analisar isso daqui. A gente sabe que o Q1 ele é negativo, né? A gente sabe que o Q1 ele vai ser negativo e que esse Q2 ele é positivo. Mas a gente sabe que esse Q1 ele é muito pequeno, já tinha dito que ele era muito pequeno. Mas assim, não importa que ele seja muito pequeno, gente, porque isso aqui é uma coisa básica da matemática. Não importa se ele é muito pequeno, se você está somando um número negativo com um positivo, no fundo é uma subtração. Então a gente vê que esse valor, de fato, é menor do que o Q2, que é o menor do que o Qzão, né? O Q2 é igual ao Qzão. E é exatamente isso que o item D está dizendo, gente. Então esse item aqui também está verdadeiro, né? Aí pronto, a gente, depois de toda essa viagem, né? De todos esses cuidados, com todos esses detalhes que tem nessa questão, finalmente a gente chegou ao fim dela. Nem sei quanto tempo durou esse vídeo, mas eu já tinha dito que desde o começo que isso aqui era a questão mais trabalhosa da prova da AFA. Gente. É uma questão que, no pouco tempo que você tem nessa prova, eu super sugiro, né, que você se deparar com a questão dessa, você deixe para o final da prova, né, porque toma muito tempo, né, e é preciso ser estratégico nessas provas para que você resolva o máximo de questões possíveis dentro do tempo, né. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!